Olá, olá, vamos aprender mais uma lição hoje, estudando a Bíblia, nosso guia de estudo aqui adventista, né? Missão de Deus, minha missão. A gente está aqui hoje em quarta-feira, dia 29 de novembro, e aí a gente vai ver o conteúdo que nos aguarda aqui, nos espera. Já respondi as minhas perguntas aqui. Se você quer estudar com guia físico, você pode pegar na CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, ou pode pegar o PDF aí para acompanhar o nosso estudo aqui, tá bom? O PDF aqui está no site escolasabatina.net, tá na descrição do vídeo, nos comentários eu tô deixando aqui para você. Eu sempre digo que é importante a gente criar esse hábito saudável, esse hábito diário de estudar a palavra de Deus para a gente amadurecer espiritualmente e nos alimentarmos diariamente, né? Assim como a gente toma banho para tirar a sujeira todo dia, né? A gente é sugado também na parte mental, física e espiritual. E se a gente não alimentar, não se alimentar, não colocar todo dia algo nesse aspecto, a gente acaba secando, ficando vazio. E aí a vaca vai pro brejo. Então fica aqui comigo, como eu sempre digo, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Prontinho, vamos lá então, né? Fazendo nossa oração inicial aqui. Querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia com vida e saúde. É um privilégio falar contigo, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Senhor, nos abençoa, derrama o teu Santo Espírito, me ilumina para que a gente possa entender a tua palavra e, acima de tudo, colocar em prática. Abençoa cada pessoa que está acompanhando aqui o estudo, né? Protege, abençoa, livra de todo mal. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, né? Eu vou compartilhar aqui, fazer a transição da tela. Então hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro, missão em favor dos poderosos é o tema da semana que a gente está estudando, né? E aqui, na lição de quarta, vem aqui, ó, missão junto aos ricos. A gente está falando aí, né? Falamos de algumas personalidades na Bíblia. E hoje a gente vai falar aqui também de duas personagens, né? Como homens importantes, ricos na história, que teve contato com Jesus. O professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó, como atender os ricos. É um questionamento, como é que a gente leva a missão, como é que a gente pode ajudar, levar a mensagem do evangelho, pregar a mensagem para quem é rico, né? E aqui o guia vem trazendo aqui, ó, leia Mateus 19, capítulo 19, do verso 16 ao 22. E aí a gente vai ver lá a história aí do jovem rico, né? Que lições podemos aprender com essa história? Em contraste com a de Nicodemos, que a gente estudou ontem, né? A pessoa não aceitou Jesus. Então vem esse questionamento aí, comparado com Nicodemos, por que ele não aceitou Jesus, qual foi o problema aí, o que é que aconteceu, a gente vai ler aqui rapidinho na Bíblia, tá bom? O professor brasileiro, trocando em miúdos, ele pergunta a mesma coisa aqui, que é a pergunta 5 da semana, né? O que podemos aprender da experiência do jovem rico que não aceitou Jesus como Nicodemos aceitou? Né? Então, vamos pegar aqui Mateus 19, 16 a 22. 19, capítulo 19, número maior, 16 a 22. Vamos pegar aqui, ó. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Mais uma vez, uma pessoa chegando até Jesus e procurando essa dádiva, essa anseio de qualquer ser humano, que é não morrer, né? Viver eternamente. E aí a gente já viu aqui mestres, fariseus, né? Doutores da lei, e agora um jovem rico aí, né? Aí Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? E aí Jesus já colocou aqui, né, como sempre, fazendo uma pergunta, aquele estilo metodológico de Jesus didático, né? E responder sempre dando uma pergunta para a pessoa refletir e passando a verdade. Né? Jesus colocou aí, ó, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Tipo assim, o que é que você pode fazer? O que é que você, trapo de imundícia, pecador, pode fazer de bom para garantir ter a recompensa da vida eterna, né? Aí Jesus falou, bom só existe um. Tipo assim, que é Deus, né? Que está no céu, que é bondoso, né? O ser humano não tem a natureza pecaminosa, então não pode vir nada de bom ali, né? Então, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Né? E mais uma vez, Jesus coloca ali. Para o fariseu lá, ele falou, né? E o que é que a palavra diz? Aí colocou, guarde amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, né? Toda a lei se resume em dois. E a gente já falou isso aqui em outros estudos. Passa aqui no card, que tem lá todos os estudos que a gente tem feito durante essa semana, esse trimestre, e tem o do sábado dessa semana, o domingo, a segunda, a terça e hoje a quarta, tá bom? Então, ó, aí o jovem rico, né, o jovem que coloca, ó, que mandamentos? Quais dos mandamentos, né? E Jesus poderia falar aqui, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Poderia colocar aqui, né, todos os 10 mandamentos, ou falar o que é que a Bíblia diz de novo, mas Jesus sempre enxerga o coração, entende a necessidade daquela pessoa e responde conforme a necessidade daquela pessoa, né? Então ele perguntou,
E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério. Jesus já sabia que ele já cumpria isso, né? Dá a entender aqui no meu entendimento da palavra, né? Jesus já sabia, por isso que Jesus falou: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo, né? Então, perceba aqui, olha como Jesus é sábio, né? Jesus só falou da segunda tábua da lei, dos 6 mandamentos ali, que é voltado para o próximo, né? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, né? Não cobice, respeite seu pai e sua mãe, ame os outros como você ama a si mesmo. Jesus, em momento nenhum, citou, olha a sabedoria, citou alguma coisa dos 4 primeiros mandamentos, que estão voltados a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, porque ele deixou para o final isso aí? Então, ele sabia que o jovem rico cumpria esses 6 que é relacionado a amar o próximo. Mas os outros que tem a ver, né, com não ter outros deuses e amar a Deus sobre todas as coisas, né? E Jesus ficou quieto e não colocou aqui. E aí, ó, eu tenho o jovem colocou: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço: o que mais me falta fazer? E aí falou: não, isso aí tudo eu já faço. E aí veio o que Jesus já deixou de propósito, né? Você vê que é sabedoria. Ele falou: não, isso aí eu já faço, tá de boa. O que é que eu devo fazer mais? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, ó, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. E aqui, só essa frase aqui dá pra gente tirar muita coisa, muita lição moral, muita dica, né? Então Jesus coloca aqui para dar tudo o que tem aos pobres, né? Tem a ver com ajudar o próximo como a si mesmo. Ele já fazia isso, né? Mas na verdade, quando Jesus colocou aqui dê tudo, é para ver se de fato ele teria coragem de sacrificar tudo o que conquistou para amar o próximo de verdade, porque até o que ele falou que já fazia era de forma superficial. E, na verdade, Jesus sabia também que ele tinha muito amor ao dinheiro, amor às conquistas dele, né? Ele não ia fazer isso. E assim você terá riqueza aí no céu, ou seja, dê tudo que você tem aqui na terra para você ganhar tudo lá no céu, ter a vida eterna. E aí ele começou a pensar, né? E outra coisa que veio aqui no final que me chama muita atenção. Depois Jesus chamou ele para ser um discípulo, para ser um seguidor. Depois venha e me siga, me acompanhe, esteja aqui perto de mim. Largue tudo aí e venha ser discípulo meu. Fez um chamado aqui que muita gente gostaria de ter, né? De estar andando com Jesus, aprendendo com o mestre. E ele chamou de mestre no início, né? Ó, mestre, o que devo fazer? E aqui, Jesus, venha, largue tudo, venha e me siga, fica aqui comigo, que você vai ter a vida eterna. E aqui, ó, a triste resposta, né? Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Tipo assim, ele mediu tudo que tinha de riqueza, de bens materiais e falou: caramba, não vou fazer isso não. Vou arrancar tudo que eu tenho aqui, largar tudo, dar aos pobres e seguir para ter a vida eterna. Então, tipo assim, ele preferiu ficar com o dinheiro dele, desobedecer e perder a vida eterna. Ficou triste porque ele era muito rico. A riqueza estava acima de tudo para ele, acima de obter a vida eterna. Então, muita gente pega esse verso aqui e acaba querendo fazer apologia à pobreza, né? A não ser rico, que riqueza faz mal, que isso e aquilo, mas na verdade não. Aqui o que Jesus mostra nessa parábola, nessa história aqui, nesse exemplo aqui, é que a gente não pode colocar nada acima de Deus, né? Tampouco o dinheiro. A interação de Jesus com o jovem rico mostra quão perigosa pode ser a armadilha da riqueza. Veja essas palavras: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está lá em Mateus 19, 24. Então aqui é o que eu falei, Jesus colocou que é difícil quando a pessoa coloca a riqueza, não é que a riqueza é ruim, coloca o dinheiro acima de tudo, acima de Deus, porque é muito fácil isso. Então se a pessoa não tiver princípios, valores bem fundamentados e ganhar muito dinheiro, só vai ser a perdição. Eu digo que o dinheiro não corrompe ninguém, a pessoa já é corrompida e o dinheiro só aumenta isso, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o dinheiro ele potencializa quem você é. Se você é bondoso, pobre ou bondoso com pouco dinheiro, quando você tiver muito dinheiro você vai ser mais bondoso ainda. Se você é mesquinho, é ranzinza, é egoísta, o dinheiro vai te deixar mais assim. Então o dinheiro ele potencializa aquilo que você já é enquanto ser humano. Então o que muita gente fala, o dinheiro corrompe, não, a pessoa já era corrompida antes. Quando ele ganhou dinheiro, ele aí aumenta, né? Então isso é importante porque o dinheiro é algo benéfico quando a gente coloca ele no bolso, ele só não pode estar no coração nem na mente, né? E aqui o guia traz, ó, isso, é claro, não significa que os ricos não podem ser salvos, mas apenas que se essas pessoas não forem cuidadosas, suas riquezas podem verdadeiramente ser um impedimento para a salvação. Então a possibilidade, a probabilidade é grande que se a pessoa não tem princípios, valores, não coloca Deus em primeiro lugar, ela vai colocar alguma coisa como o seu Deus. E a riqueza, o dinheiro, é uma das maiores tentações para que isso se torne uma realidade na sua vida, né? Eu gosto muito de lembrar aqui, para fazer uma comparação com Abraão e Isaac, né? Então, naquele momento ali que o sonho de Abraão era ter um filho e tal, e Deus mandou Isaac,
E aí vem essa questão, por que é que Deus solicitou Isaac para sacrificar, a Abraão para sacrificar Isaac, né? Então pode ser que no coração de Abraão ali, Isaac poderia ser o Deus dele, né? Era a idolatria, idolatrava o filho, né? E aí, para saber se realmente Abraão é o pai da fé, né? Deus falou, ó, sacrifica o filho que eu te dei de presente, o único que você queria, o maior amor que você tem, né? Ou seja, era o bem mais precioso dele. Ia sacrificar, né? Imagina, o jovem rico não conseguiu vender o que tinha, bens materiais, que ele poderia conquistar de novo, não quis. E ele ia sacrificar o filho. E lá na hora Deus falou, não precisa. Eu só queria, né, saber se você realmente tinha colocado seu filho acima de mim. Eu já vi que não. Então Deus proveu o cordeiro e aí, né, foi conhecido como o pai da fé. A gente falou um pouquinho da história de Abraão aí dias atrás, né? E o jovem rico não. O jovem rico, então a ideia é que Deus vai colocar à prova aquilo que a gente está colocando acima de Deus. Para ver se a gente vai realmente agir da forma correta, né? Ou se vai deixar algum objeto. Então, você pode estar colocando alguma coisa, algum objeto, sua riqueza. A riqueza pode ser uma pessoa, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, né? Como, né, Abraão foi testado ali. Pode ser bens materiais, seu carro, sua casa, seu salário, seu trabalho pode ser o seu Deus. Você não larga nada. Sua prioridade é o seu trabalho. Então, assim, o que é que tem sido o seu Deus? O guia tem trazido isso pra gente, né? Às vezes até o trabalho dentro da igreja, as ocupações do seu cargo dentro da igreja tem sido o seu Deus, né? Então você está na igreja por causa do cargo, por causa da posição, do status, enfim, assim, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não coloque Deus abaixo dessas coisas, né? E aí a pergunta é essa, né? O que podemos aprender com essa experiência? E aqui o professor Gilberto Brasiliano traz, o jovem rico era apegado aos seus bens, suas riquezas, e isso para muitos torna-se um empecilho pelo apego que a pessoa tem aos bens materiais. Então não só o dinheiro aqui foi exemplo do caso do jovem rico. Mas como eu falei, esse dinheiro pode ser muitas outras coisas. No caso de Abraão poderia ter sido o filho Isaac, que ele foi lá e colocou. O que é que a gente tem se apegado que tem tomado o lugar de Deus? Essa reflexão que a gente tem que fazer, né? E pedir a Deus misericórdia e sabedoria para não deixar nada, nem ninguém, né? Nenhuma pessoa, nenhum ser humano tomar o lugar de Deus. Infelizmente no mundo a gente tem muito isso, muita gente que se suicida, né? Se mata, fica depressivo porque o marido morreu, porque a esposa morreu, porque o filho, porque acabou o relacionamento, o namoro, o casamento, então coloca o cônjuge como Deus, enfim, e se desespera, perde o chão quando essa pessoa sai, abandona, né? Morre, enfim, porque colocou essa pessoa no pedestal lá em cima, acima até de Deus, né? Então é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente ama nós mesmos. Então a gente tem que amar Deus, amar a gente e amar o próximo. Porque se a gente não ama a gente não tem como dar esse amor. A gente já falou isso também em outro estudo, né? Então o comentário aqui, ó, ter riqueza não é pecado, mas ser dominado por ela torna-se uma idolatria. E o jovem rico era dominado pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens dele, né? Então é nesse sentido aqui. Tá? Um exemplo disso foi contado na história do rei Midas, uma mitologia que tem, né, que pediu o dom especial, tudo que ele tocasse viraria ouro. Aí ele recebeu e ele passou por grande agonia ao perceber que não conseguia nem se alimentar, porque trocava na comida, a comida virava ouro. Né? Clamou para que o dom fosse retirado e viu como a riqueza pode ser um perigo. Então tudo tem que ter equilíbrio, né? Então o dinheiro ele é boa ferramenta, ele tem que ser o seu servo, né? E não você o servo do dinheiro, trabalhar para ter dinheiro para tudo, deixar o dinheiro dominar a sua vida. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. E como eu falei, o dinheiro pode ser outras coisas, pode ser o trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser, né, qualquer coisa que tire a sua fidelidade a Deus, né? Depois da recusa do jovem rico em seguir a Jesus, ele disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso aqui também, muita gente interpreta de forma literal, tem interpretações que falam que era um canalzinho ali, né, nessa região, que o camelo, para passar com o camelo era estreito para entrar na cidade, tinha que tirar todas as cargas do camelo, que eram dias para montar, e tirar tudo para o camelo poder passar, então era muito trabalho, uma pessoa só não conseguia fazer, então era muito difícil. Né? Então Jesus fala sempre com analogias e metáforas daquela região para que as pessoas pudessem entender, né? Mas a ideia aqui, sendo literal, né, para quem interpreta dessa forma, ou sendo realmente essa comparação metafórica para mostrar que dias as pessoas ficavam ali desmontando os camelos, desarmando tudo para passar por lugar da fenda de pedra para entrar na cidade. O que Jesus quer colocar aqui é que é muito mais fácil essas coisas acontecerem, coisas que são difíceis para né, quase que impossíveis, do que um rico entrar no reino do céu, no sentido de rico de quem coloca a riqueza acima de Deus. Pessoas que idolatram a riqueza, né? Então, e não que quem é rico não vai para o céu. Porque tem muita gente que tem essa crença equivocada, né? De que não quer ser rico porque riqueza é coisa do diabo, o dinheiro faz mal,
E na verdade, dinheiro não tem nada a ver com felicidade, não tem nada a ver com fazer mal ou fazer bem. Então, até porque tem ricos que são infelizes, tem ricos que são felizes, tem pobres que são infelizes, tem pobres que são felizes. Então, riqueza não tem nada a ver com felicidade. Então, a riqueza tem a ver com o poder de escolha, de você fazer o que gosta, o que você quer, né? Te dá esse... Abaixo de Deus é ele que te dá o livre-arbítrio de você fazer o que você quer e não o que você pode, tá bom? Então, é nesse sentido. Imagina quanto a missão pode ser propagada com pessoas que têm boas condições financeiras, né? Que tem muito dinheiro. Então a igreja é muito ajudada por pessoas que têm boas condições e não fazem o dinheiro o Deus dela. Então ter dinheiro em momento nenhum, né, é problema. O problema é colocar o dinheiro no lugar de Deus, é idolatrar o dinheiro, colocar o dinheiro como tudo na sua vida. E tem uma frase que eu já falei aqui, vou falar de novo, que tem gente que é tão pobre que a única coisa que essa pessoa tem é dinheiro. Então, assim, a pessoa não tem família, não tem saúde, não tem amizade, não tem bons relacionamentos, não tem, né, amor verdadeiro, porque a única coisa que ela tem é dinheiro, né? E isso aí é nada, porque o dinheiro não compra tudo, né? Então tem coisas que o dinheiro não compra. E é nesse sentido que a gente precisa colocar muito bem essa crença dentro da nossa cabeça para você não passar uma vida miserável, medíocre, achando que é assim que Deus quer. Deus criou a gente para viver uma vida de abundância, né? Para ser próspero em todas as áreas da vida, inclusive na área financeira. Mas para isso você precisa seguir as orientações, né? Porque para ter dinheiro precisa ter trabalho, precisa ter diligência, precisa ter uma série de requisitos, né, que faz com que o dinheiro chegue até você. Tem até um vídeo do pastor Felipe Amorim que eu já coloquei aqui, vou colocar de novo aqui no card, falando de prosperidade segundo a Bíblia. Então vale a pena você dar uma olhada, porque esclarece muito bem a história do jovem rico, de Zaqueu, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então aqui, ó, o guia traz, ó, essa comparação feita por Jesus identifica que uma pessoa possuída pelas riquezas tem dificuldade em escolher servir a Deus por causa das riquezas. Tá? Então isso que eu falei, como a pessoa adora tanto a riqueza, o dinheiro, ela vai ter muito mais dificuldade de servir a Deus por causa desse dinheiro. É mais fácil até um camelo passar no buraco de uma agulha, né? Dessa trabalheira toda que eu falei ali naquela região, de desmontar tudo, dias fazendo ali para passar com o camelo, do que a pessoa querer largar tudo para servir a Deus. Os discípulos então perguntaram, então, quem pode ser salvo? Já que os ricos não podem, né? E aí Jesus falou, para os homens isso é impossível. Então, a salvação para o homem pode tentar fazer o que quiser. A salvação para eles é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então quem te dá a salvação é Deus. É quem sonda os corações, é quem vai julgar. E é Ele que vai saber o seu real intuito, o seu real interesse, a sua fé genuína, o seu amor genuíno. É só Ele que sonda. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, né? Nem rico, nem pobre. Mas Deus, só Ele é capaz de dar essa salvação para a gente através do sacrifício que Jesus fez, né? Jesus fala que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então Ellen White, que é uma autora norte-americana super referendada, né, que a Igreja Adventista considera como profetisa, que tem diversos livros, uma história muito bonita. Depois pesquisa aí também a Ellen White. Ela coloca aqui no livro Obreiros Evangélicos, ela coloca aqui, ó, devem os servos de Cristo trabalhar fielmente pelos ricos de nossas cidades, assim como pelos pobres e humildes. Então a gente tem que trabalhar para todo mundo. Tá? Porque tem muita gente que tem essa coisa, por rico eu não vou não vai não, ele já é rico, não sei o que, não... Enfim, ou tem medo, ou tem orgulho, ou fica com vergonha, né? Enfim, há muitos homens ricos que são susceptíveis às influências e impressões da mensagem evangélica e que serão, pelo Espírito de Deus, levados a abrir portas para a propagação do evangelho. Olha que maravilha, que bênção, e a importância que a gente tem de levar a mensagem, de fazer a nossa missão com os ricos. Por quê? Como eu falei, se a pessoa tem um bom coração e ela se converte, ela coloca o dinheiro no lugar dela, ela vai pegar essa riqueza, essas posses que Deus abençoou, que ela tem, e vai abrir portas para ela propagar a mensagem do evangelho. Então imagina com os Anjos da Esperança, que é uma campanha da TV Novo Tempo, da rede Novo Tempo de comunicação, né? Quanto a satélites e canais e rádios chega por conta de pessoas que têm dinheiro, né? A ADRA, que é a Assistência Social da Igreja Adventista, né? De recurso e assistencialismo. Então, assim, a coisa flui muito melhor com quem tem dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é necessário para a gente fazer as coisas, né? Então é nesse sentido. E aí é que está também a nossa estratégia, a nossa missão de buscar também quem tem dinheiro, tá bom? E não escorraçar ou ficar ali colocando como que o empresário bem sucedido não presta, que é explorador, que ele, né, é orgulhoso, é arrogante, prepotente. Então a gente tem, nossa missão é levar Deus para essas pessoas também. Aí o guia traz aqui, né? No final, ricos e pobres enfrentam o mesmo destino, o túmulo. Todo mundo vai morrer, vai ser sepultado, vai virar pó, né? Isso significa que os ricos estão tão desesperadamente necessitados de salvação quanto qualquer outra pessoa. E eu digo que até mais, né? Porque o rico, ele já tem tudo, ele pode tudo, e às vezes o maior desafio do rico é o que esse jovem rico foi lá perguntar a Jesus: como é que eu faço para viver eternamente? Eu não quero morrer, né?
construir tudo isso aqui, vai ficar tudo aqui, se eu morrer, adiantou de quê? Né? Então, é até aquela frase que eu acho que tem aqui também, o guia vai trazer. Não que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que adianta construir tudo aqui, riquezas, carrão, mansões, ter tudo do bom e do melhor, e depois morrer, vai ficar tudo aí. Né? Então, o anseio maior é viver eternamente. E as pessoas estão desesperadas. Às vezes tem gente que vai procurar em uma série de religiões, em um bocado de coisa, e fica com vazio, não se encontra. Entra em depressão também, fica ansioso, enfim. E a gente tem uma missão incrível, importante, de poder levar essa esperança, né? Essa paz de a possibilidade de obter a vida eterna. O que quer que o dinheiro possa comprar, não pode comprar isenção da morte. É outra realidade, né? Ninguém pode evitar de morrer. Essa isenção só vem como um presente oferecido gratuitamente por Jesus a quem o aceitar pela fé. Ó, é pela fé, não é por obras, né? Pela fé, pelo amor, né? Então, quem tem fé e acredita naquilo que está dito na palavra de Deus, ama, vai obedecer, né? Que quem ama, obedece. Quem obedece, ama, né? Está dizendo que está amando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João, capítulo 11, verso 25, Jesus falando, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nos dá a garantia de uma vida eterna. Que essa morte aqui é uma morte passageira, é um sono. E quando Jesus voltar, a gente vai herdar a vida eterna se a gente tiver feito a nossa parte, né? Em Lucas 19, de 1 a 10, o que fez a diferença nessa história em contraste com a do jovem rico. Então aqui conta uma outra história, que é do Zaqueu, né? Aqui o professor brasileiro já traz aqui, trocando em miúdos, porque a experiência de Zaqueu foi diferente da história do jovem rico. Né? Então a gente vai ver aqui rapidinho, Lucas 19, de 1 a 10, para a gente finalizar o vídeo. 19, de 1 a 10. Então aqui, ó, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Era publicano, chefe do cobrador do imposto, era um cara super importante, poderoso, e que cobrava os impostos da galera até de forma exacerbada, né? Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então ele sabia dos feitos de Jesus, estava sentindo um incômodo, e aí queria encontrar Jesus de qualquer jeito, né? Então, como o jovem rico também estava indo, foi lá né? E com certeza Zaqueu também queria saber o que é que ele faria para ter a vida eterna, né? Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Então ele correu, era pequenininho, baixinho, subiu na árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Então Zaqueu nem precisou falar nada. Jesus já estava sondando, já sentiu que tinha ali um homem querendo a salvação, buscando a vida eterna, ansioso, com fome de espiritual, né? E Jesus que olhou para cima e falou: tô te vendo aí, desce aí que eu vou jantar na sua casa. Né? Então que maravilha, né? Fica essa mensagem de que Deus sonda o nosso coração, Jesus sonda nosso coração, nosso pensamento, né? E é por isso que a gente deve estar sempre com pensamento positivo, com contrição, pensando e sentindo e buscando que Jesus nos salve, tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria e buscando esse crescimento espiritual para que ele nos alcance, né? Ainda que a gente não fale nada, né? E é aí que a gente tem essa arma do pensar, do pensamento, né? Tá todo dia em pensamento positivo e com Cristo, porque o inimigo não entra aqui dentro do nosso pensamento, né? Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Então Zaqueu nem acreditou, falou: caramba, eu queria ver subir aqui. Ele mandou: caramba, que maravilha, deve ter ficado, né? E todos que viram isso começaram a resmungar. Olha o exemplo da galera. A galera que viu Zaqueu, cobrador de imposto, rico, né? Às vezes mal fama lá. Todo mundo: caramba, como é que pode? Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador, desse Zaqueu, cobrador de imposto aí, mercenário, ladrão. E aí Jesus foi, né? A Bíblia não conta com detalhes, não conta a conversa que Jesus teve com ele, como é que foi, né? Mas já conta aqui, ó, que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Que era uma regra que tinha ali na legislação da época: se roubar tinha que dar 4 vezes mais. Então Zaqueu, sem Jesus falar nada e pedir nada, ele já se colocou ali: olha, ó Jesus, eu tô tão grato aqui porque o Senhor veio para cá e tal, e me deu essa condição aqui, eu vou dar metade do que eu tenho tudo pros pobres, vou devolver, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E começou a se despir dos seus bens, das suas propriedades. E Jesus viu que aquilo era de coração, que ele não tinha apego, e que ele passou a colocar Jesus e Deus como primeiro na sua vida. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Jesus não pediu nada, porque aquele homem já estava de coração entregando tudo. Ele deu metade, mas ele poderia ter dado tudo. Para ele, e o sentimento era o mesmo. Por isso que muita gente coloca: porque que Zaqueu foi fácil porque ele deu só metade, o jovem rico, Deus pediu para dar tudo. Na verdade, não é essa a questão. A questão é que
Zaqueu ofereceu, Jesus não pediu nada, ele ofereceu de bom grado a dar, e se ele quisesse, ele poderia ter dado tudo, porque Jesus sondou o coração e viu que ele estava dando de coração e que o dinheiro para ele não servia de nada, né? Jesus estava sendo mais importante. Já o homem rico, não. O homem rico poderia pensar, se Jesus pedisse metade, ele poderia falar, tá bom, vou dar metade, vou ficar com outra metade, tá de boa, depois eu... Ele não ia resolver o problema dele de colocar Deus em primeiro lugar. Ele se achar, de novo, ainda como o único responsável, né, de estar construindo a sua riqueza, e que com a riqueza dele ele poderia continuar sendo rico. Jesus pediu tudo porque queria ver se de fato ele iria colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, lá Jesus precisou pedir. Lá o homem chegou e perguntou. Aqui não. Jesus que olhou para cima, Zaqueu que ofereceu dar tudo. Jesus não pediu nada, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E aí deixou claro que Jesus veio buscar os perdidos, quem está precisando de salvação, né? Quem está necessitado. E aí o povo não entende isso às vezes, né? Quer achar que são indignos, né? E Jesus andou com prostitutas, com doentes, com leprosos, com ladrões, com pessoas de má fama, porque ele queria salvar essas pessoas, né? Então essa é a mensagem que fica nessa história de Zaqueu, bem diferente aí, né? Da história do jovem rico, né? E aí veio aqui a pergunta, ó. Por que a experiência de Zaqueu foi diferente da do jovem rico? O professor coloca aqui, ó, Cristo convenceu Zaqueu a fazer mudanças e ele aceitou, né? Então, essa conversa a gente não sabe muito bem, né? Mas só em Jesus olhar para Zaqueu, se compadecer, pedir para se relacionar com ele, se ficar íntimo dele, comer na casa dele, só esse ato, né, Zaqueu já desarmou Zaqueu. Já falou, caramba, eu que sou indigno vim aqui. Ele já estava buscando e Jesus veio e ele nem falou nada, Jesus já o aceitou, ele já se entregou de corpo e alma, né? Como fala aí. Então, Cristo convenceu Zaqueu a fazer mudanças e ele aceitou. Jesus não forçou a nada, foi tudo espontâneo. O jovem rico tinha uma paixão pelo dinheiro, né? Então, Jesus também pediu para o jovem rico fazer mudanças, só que o jovem rico não aceitou, né? A mudança que Jesus pede é individual, ela é específica para cada um de nós. Jesus não vai pedir a mesma coisa para todo mundo, porque cada um tem as suas necessidades, tem as suas tentações, tem as suas demandas, tem as suas características, né? Então Jesus toca cada um de forma especial, de forma diferenciada, e ele vai pedir a você aquilo que ele sabe que para você é o empecilho de te levar para a vida eterna. Ele vai pedir para mim abdicar, né, aquilo que está sendo pedra de tropeço na minha vida, né? Então é assim que Jesus age e nos faz realmente receber a vida eterna, tá bom? Então o comentário aqui, ó, dependendo do que a pessoa tem no coração, ela responde de uma maneira diferente ao apelo divino. O jovem rico procurou Jesus porque ele queria mudar o rumo de sua vida. Ele até guardava os mandamentos desde pequeno, desde menino, mas tinha algo que aprisionava o seu coração. Os bens que ele conquistara era o que mandava na vida dele. E aí vem, como eu falei, né? O bem é o dinheiro aqui, mas pode ser o seu trabalho. Às vezes você não larga nada por causa do trabalho. Às vezes deixa de guardar o sábado porque você fica com medo de perder o trabalho. O trabalho para você é mais importante, o seu emprego, né? E será que vale a pena você perder a salvação, a vida eterna por conta de um trabalho aqui nessa terra? Será que Deus não pode te dar um trabalho muito melhor, uma renda muito melhor? Será que, né, a sua faculdade é mais importante do que você obedecer os 10 mandamentos? E o principal, amar a Deus sobre todas as coisas, porque obedecer os mandamentos se trata disso, né? É amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Então, porque aqui coloca que ele até obedecia, guardava os mandamentos, mas tinha coisas que estavam acima de Deus. Então que a gente possa refletir sobre isso, né? Zaqueu também gostava de riqueza. Então falava aqui, ó, Zaqueu também era rico, gostava de dinheiro, trabalhando para os romanos e procurou Jesus porque queria mudar o rumo de sua vida também. Jesus não pediu nada para Zaqueu, mas ele entendeu o que precisava fazer para ter paz no coração. Tomou a decisão de melhorar sem se importar em ficar sem parte de sua fortuna. O que valia para ele era a paz de espírito e a salvação. Então aqui dá para entender também que como Zaqueu estava extorquindo, tirando dinheiro, cobrando imposto de forma indevida, né? Ele também não tinha uma paz, ou seja, ele sabia que estava fazendo coisa errada. Isso também, ele estava desconfortável, angustiado com isso, né? E quando ele viu a chance de estar com Jesus e ser perdoado e mudar essa realidade, ele decidiu acabar com tudo, mudar de vida. Então aqui o guia traz aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente aí, né? Zaqueu respondeu a Jesus de uma maneira que infelizmente o jovem rico não fez. Observe que Jesus não disse a Zaqueu para vender o que tinha e dar aos pobres, né? Como fez com o jovem rico. Jesus deve ter sabido o quão ligado ao seu dinheiro o jovem rico estava, o que foi motivo pelo qual Jesus disse o que disse a ele. Em contraste, embora não saibamos tudo o que foi dito quando Jesus estava em sua casa, né, na casa de Zaqueu, Zaqueu claramente foi convencido por Jesus e sabia que precisava fazer alguma mudança em sua vida, especialmente no que se relacionava com a sua riqueza.
Então foi o que a gente acabou de falar aí anteriormente. E aqui vem, ó, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? A alma, como eu falei aqui, vida eterna. A gente viu isso no início lá do estudo da semana, né? Então inclusive, se você lembra aí do nosso guia de sábado, passa aqui no card, é o nosso verso da semana, o verso áureo, o verso para memorizar da semana. Esse verso aqui que na quarta-feira o guia de estudo volta a trazer pra gente, né? Então é nesse sentido de vida, vida eterna, né? A alma é igual a vida. Passa lá que eu até trouxe uma explicação do conceito do que é alma, né? Que é importante a gente entender isso, a diferença de alma e espírito, que Deus fôlego da vida, que o corpo, o ser humano é corpo, mente e espírito, né? E isso tudo forma uma alma, a alma vivente, que é igual à vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, sua vida, né, enquanto pessoa, ser humano, né? Ou seja, não é melhor ter uma vida eterna? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua vida? Você tem condições, tem coragem de dar a sua vida, morrer, por que coisa? Por quanto de dinheiro, por qual objeto, por qual bem material, por que pessoa, né? Então é nesse sentido que o verso e a Bíblia traz. Então na lição de sábado, eu trouxe no estudo de sábado esse conceito aqui. E para a gente finalizar aqui, uma ilustração do professor brasiliano, né? Um rabino foi até um homem rico pedir uma ajuda para atender alguns pobres e o homem se negou a dar. Então foi no rico pedir lá ajuda, né, um projeto e tal, e o rico falou, não vou dar não. O rabino disse, olhe pela janela, o que é que o senhor vê? O rico olhou uma janela de vidro, né, e disse, eu vejo pessoas passando lá na rua. E aí o rabino pegou um espelho e colocou na frente da janela e disse, e agora, o que é que você vê? Ele disse, eu vejo a mim mesmo. Né? Tava vendo a janela transparente, o vidro, né? E aí ele viu as pessoas, depois o rabino colocou um espelho na frente e ele só viu o seu reflexo e ele falou que estava vendo só a si mesmo. O rabino disse, o vidro da janela é o mesmo vidro do espelho. Só que tem a diferença é que tem uma camada de prata aqui que impede que você veja as pessoas. Então o vidro é o mesmo, né? As pessoas que estão lá, né, é igual a você, né? Você só não está vendo agora porque tem uma coisa aqui embaçando, impedindo essa visualização das pessoas, né? E aí o rabino colocou, assim o teu dinheiro tira os necessitados de sua vista e só vês a ti mesmo. Então ele colocou que o dinheiro dele estava sendo uma pedra de tropeço, né? Estava sendo ali uma camada que estava embaçando, tirando as pessoas da vista dele, ao invés de ajudar, né? O rico entendeu a lição e contribuiu. Jesus procurou ajudar os ricos a achar o caminho da salvação, servindo a Deus e ao próximo. Então, bacana essa história aí também, né? Que às vezes as pessoas estão tão entretidas com o seu dinheiro, com arrogância, dão tanto duro, a meritocracia, isso é bacana. Mas geralmente as pessoas ficam muito arrogantes, prepotentes, que sabem que buscaram estudar, buscaram trabalhar, né? Empreender e ser sábio com relação a como lidar com o dinheiro, ter inteligência financeira, educação financeira, que são coisas que infelizmente poucos têm. E aí quando alguém vai pedindo, né, as pessoas falam assim, porque você não tem mérito nenhum, você está pedindo, às vezes a pessoa está com saúde, está com 2 braços, 2 pernas, e aí vem pedir dinheiro. Por que não vai trabalhar? Por que não vai? Então as pessoas ricas, né, têm um pouco desse comportamento, né? E aí é aquela coisa de, às vezes, você pode, em vez de dar só o peixe, você pode dar a vara, ensinar a pescar, você pode ajudar de diversas formas, né? Mas existem momentos que a gente deve dar o peixe, né? Porque as pessoas estão tão necessitadas de uma ajuda imediata que a gente pode, de fato, ajudar dando, porque é dando que se recebe, e quem faz aos pequenos, aos necessitados, é como se estivesse fazendo para Deus, para Jesus, né? Então, e ainda mais mostrando o desapego, tem a ver com abundância, com transbordar, com desapegar disso, né? Porque muita gente coloca isso como o bem mais precioso e até acima de Deus, tá bom? Então que a gente possa aí tirar esse aprendizado pra gente e que a gente possa, independente de estar com muito dinheiro ou não, sempre lembrar que o dinheiro deve ser uma ferramenta, deve ser um instrumento para aumentar esse amor que a gente tem a Deus e o amor ao próximo. Espero que você tenha gostado, curte, comenta o que você acha aí, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você poder levar essa informação, ajudar a gente aqui. É a maneira que você tem de agradecer por esse trabalho que a gente tem feito aqui, esse estudo aqui diário, que a gente tem tentado, com todo desafio, manter aqui, porque eu sei que pode ajudar alguma pessoa aí do outro lado, tá bom? Então que Deus nos abençoe, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.